Marcos Monteiro, e eu quero agradecer inicialmente a Telema aqui por ter abrigado, né, aberto o espaço dela para esse nosso primeiro encontro assim, das conversas filosóficas, né, nessa nossa primeira edição, no ano de 2019. E então quero agradecer desde já ao David, ao Danilo e à Ruth pelo espaço, ao David pela co-idealização no projeto também, e a todos vocês por terem se disposto a vir aqui conversar e debater, né, de uma forma legal. Quero também dizer que eu estou bem feliz assim, com a presença de alguns colegas e veteranos de cursos de filosofia que estão presentes aqui, além do Vitor, que será o expositor do dia de hoje, ao Júnior, um amigo que veio prestigiar o evento. Quero agradecer ao Sandreira, tá ali também, ao Wagner, todos. A proposta desse projeto é, como a gente vem falando, é fomentar o pensamento crítico, né? Nós estamos vivendo um momento em que se fala muito de liquidez das coisas, dos valores, de um advento de uma espécie de ceticismo, né? Uma espécie de que refletir, né? Vamos consumir as informações, ou pior ainda, não saber de onde estão as informações, ou por que vale a pena pensar criticamente, né? Então, assim, a nossa intenção é propor esse projeto como um interposto de resistência a esse movimento de massificação de conceitos, né, que todos nós temos presenciado. E resistir a essa massificação, a essa acomodação mental que leva a um desgoverno, que leva a uma isenção de responsabilidade, né? Agora, o nome desse projeto é Conversas Filosóficas. Agora, filosofia é para todo mundo? Eu não sei se é para todo mundo, eu acho que é para alguns, assim, sabe? Mas o que eu penso é que todos nós temos a capacidade de pensar, de raciocinar, de fazer julgamentos, pensamentos críticos, fazer crítica a respeito daquilo, da nossa realidade. Então, eu penso que é a reflexão que dá a medida, né, das nossas escolhas. E pode até parecer clichê, mas são as nossas escolhas que criam e que transformam a realidade. Eu quero assim pontuar, já para dar início à conversa, que todos devem participar, né? A nossa intenção é que todos participem da conversa, um debate amistoso, né? Mas que façam perguntas assim, se forem fazer perguntas ao professor Vitor, né? Façam perguntas objetivas dentro do tema, para a gente poder explorar bem assim, esse tema, né? A gente vai falar a respeito do niilismo, né? E evitar, assim, pelo menos nesse primeiro momento, digressões, né? Falar a respeito de outros assuntos que não tenham assim, diretamente a ver com o tema que está sendo trazido para discussão hoje. E que façam perguntas objetivas e rápidas para que todos tenham a oportunidade de participar também. Eu estou assim, fazendo a mediação do evento de hoje, né? E nós vamos fazer assim, 2 blocos, né? O primeiro bloco, o Vitor vai fazer uma introdução ao tema. Logo depois a gente vai abrir um espaço para perguntas, considerações, falas, né? Em seguida ele vai retomar o tema, especificando, né? E em seguida vamos abrir novamente para perguntas, intervenções, falas, né?
Então, sejam todos bem-vindos. Nosso convidado de hoje é o professor Vitor Sei, professor da Universidade de Rondônia, né? Professor doutor em filosofia e literatura, não é isso? Autor de alguns livros, intérprete, tradutor. Intérprete eu não sei, mas tradutor com certeza. Desculpa. E é isso, eu vou passar a palavra para o Vitor, para ele fazer as considerações dele e a gente dá início então às conversas filosóficas. Sejam bem-vindos, sintam-se à vontade, obrigado pela presença. Vitor, por favor. Bom, boa noite a todos e todas. Primeiro, parabenizar o Marcos e a Thelma pela iniciativa e agradecer a honra de ser o primeiro convidado desse evento, que vai ser uma série, espero que longa aí, né? Obrigador. Agradecer a presença aí de todos, pretendo não me alongar muito, então, em pé. Como o Marcos já falou, a gente combinou de dividir em duas partes. A primeira parte eu vou fazer um histórico, uma introdução ao tema do niilismo, uma apresentação do conceito e da origem desse conceito, para depois entrar no tema. Aí a gente faz abre para a fala de vocês, e aí na segunda etapa a gente entra no tema que foi anunciado, que é os reflexos do niilismo na contemporaneidade, né? Bom, o que é o niilismo? Opa. O que é o niilismo? Talvez nem todos conheçam esse conceito. Os que conhecem, eu vou dar a minha visão, a gente vê se é a mesma ou não. Ó, a proposta é uma coisa mais informal, então eu vou tentar falar de forma mais informal. Espero que não fique superficial. Se ficar superficial, aí nas perguntas vocês falam. Niilismo é muito... Bom, a palavra niilismo, né? A etimologia da palavra vem do latim nihil, que é nada. Então, niilismo seria a nadificação. Nada. Niilismo é muito confundido com pessimismo. Grosso modo, essa diferença de niilismo para pessimismo seria o quê? Para otimismo, né? Que o pessimismo é o contrário do otimismo. O otimismo seria a visão segundo a qual esse mundo é o melhor dos mundos possíveis. O pessimismo seria a visão de que esse é o pior dos mundos possíveis. Ou como diria o Schopenhauer, que é o principal filósofo pessimista, filósofo alemão do século XIX, a essência da vida é dor e sofrimento. Essa seria a visão pessimista. Que a vida é dor e sofrimento, uma visão negativa da existência. O niilismo seria a concepção de que a vida não tem sentido, nem bom nem ruim, a vida é sem sentido. Então a diferença, grosso modo, de niilismo para pessimismo é essa. Para o pessimismo a vida é sofrimento, a porcaria. Para o niilista a vida não tem sentido algum. A existência humana na face da Terra não tem qualquer sentido. O Nietzsche coloca que essa visão, a visão pessimista, que também está próxima da niilista, ela surgiu na Grécia Antiga e ele dá o exemplo do Sileno. Na mitologia grega, o Sileno era um sábio, companheiro de Dioniso, deus do vinho. Sileno, quando estava embriagado, ele ganhava poderes proféticos, conseguia revelar sabedorias. Aí o rei Midas, aquele que transformava em ouro tudo que tocava, certo dia ele perseguiu Sileno e embriagou Sileno. Isso está narrado pelo Nietzsche no Nascimento da Tragédia. E ele perguntou a Sileno o que seria melhor para o ser humano, qual que seria o objetivo de vida para o ser humano, o melhor objetivo de vida para o ser humano. O Sileno respondeu que o melhor para o ser humano era não ter nascido. Mas, como isso era impossível, já que já havia nascido, o melhor era logo morrer. Essa seria a visão, o Nietzsche é chamado pessimismo grego, pessimismo trágico grego, de que a vida humana é sem sentido, ou é só sofrimento, então melhor eu nem ter nascido, e se nasceu, logo morrer. Tá. Vocês vão encontrar textos ruins, autores mal informados, dizendo que foi o Nietzsche que criou o conceito de niilismo. Não foi o Nietzsche.
Vocês vão encontrar textos bons, eu já li textos bons, dizendo que foi Ivan Turgenev, um escritor russo. Eu anotei as datas que eu não sou bom de datas. O livro Pais e Filhos, de 1862. Eu vi isso em vários livros, manuais, pessoal dizendo que Turgenev criou a palavra niilismo em 1862. Falso também. O conceito de niilismo surgiu no século XVIII, com vários autores obscuros que ficaram esquecidos durante muito tempo, e ainda são esquecidos por muitos. Por isso que muita gente acha que foi o Turgenev ou Nietzsche que criaram o conceito de niilismo. Até onde eu pude pesquisar, o primeiro a usar o conceito de niilismo foi o Friedrich Goetzius, um filósofo alemão obscuro, num livro de 1733. Depois do Goetzius, 60 anos depois, o Barão de Clotz, um autor da Revolução Francesa, um autor também obscuro do período da Revolução Francesa, ele usou o conceito de niilismo, defendendo o niilismo. Ele dizia que a Revolução Francesa ela deveria ser niilista. Niilista no sentido de negar todos os valores monárquicos, valores aristocráticos, valores cristãos. Ele defendia que a República Francesa pós-revolução deveria ser uma república ateísta, uma república ateia, niilista, negando todos os valores. 3 anos depois, novamente na Alemanha, um teólogo, filósofo e teólogo luterano, Daniel Jenisch, ele usou o conceito de niilismo, acusando o idealismo alemão de niilista, porque os idealistas negavam a realidade das coisas, né? Isso seria ideia, negava a realidade empírica das coisas, e para eles seria um niilismo. Depois, um autor que é um pouco mais conhecido, mas também quase nada estudado, Friedrich Jacobi, também vai acusar os idealistas de niilistas, mais especificamente o Fichte. Ele escreve uma carta ao Fichte, esse que é o título, e vai dizer que o Fichte é um niilista. E o Jacobi defende o cristianismo como uma salvação a esse niilismo idealista. Isso tudo que eu falei está aqui nesse livro, A Voluptuosidade do Nada, Niilismo e Galhofa e Machado de Assis, que é a minha tese de doutorado, uma versão revista e adaptada da minha tese de doutorado, publicada pela editora Ana Blume, em 2016. Eu não tenho mais o livro comigo, mas vocês acham na internet para comprar. E a tese para baixar, a tese lá no site da FMG, tem para baixar gratuitamente. E no século XIX, finalmente, esse conceito de niilismo vai se popularizar. Então, como eu falei, primeiro com Ivan Turgenev, escritor russo, não sei se vocês conhecem. Ele escreveu esse livro Pais e Filhos, que é um livro que trata do conflito de gerações na Rússia czarista. A Rússia lá, quando foi, na época, no período que acabou a servidão na Rússia, os servos foram libertados de seus senhores. Então, Pais e Filhos, os pais são, do livro, são personagens que são, na verdade, um fazendeiro, é um pai e o irmão dele, um senhor feudal russo, lá, um fazendeiro, e o filho, que é um estudante universitário, e o amigo dele, que é anarquista, que é niilista, porque na Rússia do século XIX, anarquismo e niilismo eram sinônimos, basicamente, tratados como sinônimos. Esses jovens, então, eles negavam os valores da Rússia da época, por isso que eles eram niilistas. Aí o Bazarov, que é esse personagem jovem, ele fala: por que nós somos niilistas? Porque nós negamos. O que nós fazemos é negar todos os valores que estavam colocados na sociedade da época. Isso em 62, ou seja, quase foram 130 anos depois do Goetzius. E muita gente acha que foi o Turgenev que inventou o conceito. Dostoiévski foi o autor que foi influenciar o Nietzsche
Dostoiévski fala do niilismo na maioria dos romances dele, no Idiota, nos Irmãos Karamazov, mas o principal no Crime e Castigo, um pouco menos. O principal é o livro Os Demônios. No livro Os Demônios tem um grupo de niilistas, assim nomeados. Aí tem o Kirillov, que é desse grupo de niilistas. Kirillov é o niilista suicida. Ele tem um longo discurso nesse livro. Vocês devem conhecer aquela frase do Dostoiévski, que se Deus não existe, tudo é permitido. Bom, Dostoiévski acho que nunca escreveu isso, pelo menos nas traduções em português. Essa frase não existe, não sei se tem em russo, não lê em russo. Eu li esse livro em inglês também, não tem. Mas o longo discurso do Kirillov, ele leva a essa conclusão. Kirillov diz: se Deus existe, eu nada posso, porque tudo é vontade de Deus. Se Deus não existe, eu tudo posso, porque é minha vontade. Aí ele se mata para provar que Deus não existe. Ele faz um longo discurso, e ele vai dizer também que Deus é a dor do medo da morte. Para vencer Deus, ele precisa vencer o medo da morte. Para vencer o medo da morte, provar que Deus não existe, ele se suicida. Então ele vai ser um niilista suicida, que se aproxima daquilo que o Nietzsche vai chamar de niilismo passivo, que é você acabar com a sua própria vida. E tem outro niilista, que é o que o Nietzsche vai chamar de niilista ativo. Ele não se mata, ele mata os outros, ele se torna um homicida. Porque se a vida não tem sentido, vamos quebrar tudo. Basicamente isso. Então esse grupo, liderado pelo Stepanovich, que é o niilista homicida, eles destroem toda a cidade em que eles vivem, uma cidade fictícia, creio, de interior. Eles tacam fogo na cidade, incendeiam a cidade, matam uma série de pessoas em nome da destruição, em nome da negação. Assim, ele radicaliza o Bazarov, que falava que o que fazemos é negar. Os niilistas lá do Dostoiévski também, eles negam a partir da destruição. E a negação como destruição, isso vai estar lá no Nietzsche também, que o Nietzsche vai chamar de niilina russa. O Nietzsche cria um neologismo de niilismo com niilina, como se fosse um explosivo, uma dinamite, que ele vai falar, uma dinamite do espírito. Está na HS Ciência essa expressão niilina russa. Então tem esse niilismo ativo, que é o da destruição, e o niilismo passivo, que é o da mortificação de si mesmo, é o do próprio suicídio. E aí o jornalismo da época, o jornalismo internacional da época, eles tratavam os anarquistas, né, lá do século XIX, os atentados terroristas que haviam na Rússia, não só na literatura, mas também na vida real. Eles mataram até o czar russo, né, o Alexandre. Misturava-se, confundia-se o anarquismo com o niilismo, porque os anarquistas provocavam os atentados, matavam pessoas, atentados à bomba, e eles eram chamados de niilistas, porque eles negavam os valores que estavam estabelecidos. E aí o Nietzsche, só nos anos 80, que o Nietzsche vai começar a usar o conceito de niilismo. Acho que em 1880 mesmo, primeira menção do Nietzsche, e nos escritos dos anos 80, tanto nos fragmentos que não foram publicados, chamados fragmentos póstumos, quanto nas obras publicadas, como A Genealogia da Moral, O Crepúsculo dos Ídolos. O Nietzsche vai conceituar esse niilismo a partir, principalmente, dos russos, dos atentados da Rússia e da literatura, principalmente do Dostoiévski, e do pessimismo do Schopenhauer. Aqui no Brasil, Machado de Assis, até onde eu pude pesquisar, foi o primeiro escritor do século XIX a abordar esse tema do niilismo. Eu já perguntei a vários professores de literatura brasileira se alguém escreveu sobre niilismo aqui no Brasil antes do Machado. Ninguém sabe dizer, então tudo indica que Machado foi o primeiro a escrever sobre niilismo. Machado, ele era cronista, trabalhou em jornal durante décadas,
E ele acompanhava o noticiário internacional e ele escreveu várias crônicas falando do niilismo, inclusive do niilismo russo. Por exemplo, uma crônica da série A Semana, que já é de 1892, Machado diz o seguinte: o niilismo possui a vantagem de matar logo, e depois é misterioso, dramático, épico, lírico, todas as formas da poesia. Um homem está jantando tranquilo entre uma senhora e uma pilhéria, deita a pilhéria à senhora e quando vai erguer um brinde, estala uma bomba de dinamite. Adeus, homem tranquilo, adeus, pilhéria, adeus, senhora. Machado faz piada com isso que o Dostoiévski, o Nietzsche, o Turgenev tratavam de forma trágica, séria, preocupada. O Machado faz galhofa, esse que é o tema da minha tese, niilismo e galhofa em Machado de Assis. Machado pega esse tema do século XIX, que era um tema importante, um tema trágico, um tema que pessoas morriam por causa do niilismo, e ele faz galhofa, faz piada o tempo todo. Uma das ramificações do niilismo, que é o que eu vou falar na segunda etapa também, é o niilismo político. O que é o niilismo político? É a visão de que a política não tem sentido. Os valores políticos não têm sentido, não há valores políticos. O Machado de Assis vai tratar, além das crônicas, do romance Esaú e Jacó, que são dois irmãos, o Pedro e o Paulo. Um é monarquista, o outro é republicano. Daí na passagem da proclamação da República, durante o romance acontece a proclamação da República. E quando acontece a proclamação da República, os dois irmãos, um era monarquista, outro era republicano, eles trocam. O que era monarquista passa a apoiar a República e o que era republicano passa a ser oposição ao governo do Marechal Deodoro. E o Machado, sim, trocando em miúdos, ele usa isso para mostrar que monarquia, república, situação, oposição eram valores sem fundamento, não havia uma fundamentação, não havia valores realmente concretos. E o episódio principal desse romance não são os dois irmãos protagonistas, mas a confeitaria do Custódio, que era a confeitaria do Império. E a placa da confeitaria estava podre, a madeira estava estragada. Ele manda a placa para Reforma, no marceneiro. E quando a placa está na marcenaria, acontece a proclamação da República, durante a reforma da placa. Ele fica com medo de pegar a placa nova, a confeitaria do Império, e a confeitaria dele ser apedrejada pelos republicanos. E ele vai conversar com o conselheiro Aires, que é o narrador do livro, que ele não queria pagar o marceneiro, queria que o marceneiro fizesse uma placa nova, mas se ele fizesse confeitaria da República, também os monarquistas poderiam destruir o estabelecimento dele. Se ele deixasse confeitaria do Império, os republicanos, aí fica esse dilema. E a moral da história é que o Machado reduz a proclamação da República a uma troca de placa. Mudou o nome, né? Monarquia para República, mas não houve mudança nenhuma na sociedade brasileira, só mudou o governo. A sociedade não mudou nada. Então ali seria um niilismo político. Monarquia, república seriam conceitos vazios de sentido prático. Seriam só nomes vazios de significado. E aí a partir disso eu já entraria, abro para perguntas, colocações. Depois a gente entrar na... Você falou sobre Dostoiévski, né, que foi um precursor do Dostoiévski, foi a vertente niilismo russo para a Alemanha. Né? Dostoiévski foi o niilismo russo para a sociedade russa na época, né? Essa divisão. E Turgenev e Nietzsche, né, a ideia de niilismo dele é você eliminar Deus, né? Para que a ciência venha a ser o elemento básico da sociedade.
Isso leva até Adão, na realidade, né? Que Adão, ao tocar na árvore da ciência de bem e do mal, né? Ele deixou também essa vertente de Deus, né? Eliminando Deus, passou a buscar a ciência como elemento. O homem hoje dá para ver essa ideia aqui nesse planeta que a gente vive, né? Eu já tenho um trabalho também com ele, eu vou um pouco mais além, porque eu já tenho conhecimento da questão desse terrestre, essas coisas mais longas, que é uma ciência muito mais evoluída e desenvolvida que a nossa, né? Mas limitando aqui o nosso mundo que a gente está, essa parte do Nietzsche, né, hoje ela projeta o desenvolvimento tecnológico da sociedade e deixando de lado elementos, né, hoje o neoliberalismo, né, que é evidência, está eliminando o socialismo, né, que você divisão com mais pessoas, e agora divisão com menos pessoas e centralizando o Estado. Nas empresas, né, o poder central hoje, né, que é o que vem também são vários elementos. Tem o Bilderberg, né, que centraliza a empresa acima de tudo, né? Então, quer dizer, o niilismo hoje, ele tem essa vertente de Nietzsche na sociedade ocidental, que na época o Dostoiévski combatia na Rússia. Então, o niilismo do Dostoiévski não negava Deus nem a fé. Mas o Nietzsche projetou essa sociedade atual que tem essa ruptura, né? Aí como é que você estuda a sociedade atual e uma projeção sociedade futura em relação a isso? A sociedade atual vou deixar para segundo momento. Desculpa, é porque hoje nós estamos dentro do período do Machado de Assis ainda, que a sociedade não mudou muito. É porque, assim, nesse primeiro momento ele conceituou, né? E a partir... E aí no segundo bloco a gente vai conversar a respeito do niilismo político. Só assim, pegando o que você falou, alguns elementos. Essa questão da morte de Deus, né? Que no Nietzsche está intrinsecamente ligado a essa questão do niilismo, não como causa e efeito, mas andam juntos. A morte de Deus seria resultado do niilismo e ao mesmo tempo a causa do niilismo, uma via de mão dupla. Deus enquanto princípio fundamental que regula a vida em sociedade no Ocidente cristão. A morte de Deus seria justamente a perda desse fundamento e o mundo perde o fundamento, perde o sentido da sociedade por causa, justamente com o advento da ciência. A ciência passa a querer ocupar esse lugar de Deus e provocaria essa morte de Deus, mas também já é um movimento não só da ciência lá do século XVIII, mas já desde os gregos já tem esse movimento da racionalidade. No caso do Dostoiévski é um cristão ortodoxo que vê o niilismo como uma ameaça à sociedade russa. Ele vê o niilismo como uma ameaça aos valores cristãos ortodoxos, à sociedade russa. O Turgenev, no Pais e Filhos, o Bazarov, ele é um positivista. Ele é um niilista, mas ao mesmo tempo ele é um positivista. Porque ele só acredita na ciência. Esse personagem, ele acredita apenas na ciência, na ciência positiva e mais nada. Então também ele nega tudo menos a ciência. Na ciência ele acredita. E esse personagem é ironizado pelo Turgenev. O Turgenev não é positivista, não defende positivismo. Porque esse personagem, Bazarov, spoiler, quem não leu, quando ele morre, ele aceita a extremunção. É uma ironia lá do Turgenev. Ele aceita a extremunção quando ele morre. Tem até só falando, e o Nietzsche... Bazarov tem uma frase que fala que Bazarov ele era o líder, né? Presidente na época lá. Então ele fala que Bazarov quer dominar a sociedade através da ciência, mas ele não vai conseguir porque a sociedade já traz dentro de si, o ser humano, esses elementos emocionais, né, que não deixam, que esses elementos que dão uma força maior à sociedade e não permitir que o conceito de Bazarov
conheci toda a Rússia, compartilhei. Então, que a gente vive hoje. Então, eu trouxe aqui um livro, eu vi, hoje nós temos um presidente novo que quer entregar o país, né? Mas ele quer entregar o país, mas os elementos emocionais são mais fortes e ele não vai conseguir fazer isso. Né? E essa luta nós passamos no ditadura, demorou muito tempo. Agora não temos só um papel para resolver isso. Né? Ou perde o país, né? ou ganha o país. Né? Você. Acabei entrando no setor político. Não sei se você quer acabar de ter. Só para clarear a questão do Deus, não só a questão de Deus, não reafirmando a ciência, mas negando também a ciência. Niilismo contra qualquer certeza, contra qualquer verdade que não tenha mais lógica, não tenha mais, né? Só para clarear, porque senão no segundo momento a gente não vai acompanhar. O niilismo, digamos, o niilismo completo seria a negação de tudo, de todos os valores, qualquer verdade, qualquer valor, qualquer verdade, qualquer fundamento, qualquer valor. Mas o conceitual ele tem duas escolas, né? Essa base. O niilismo é um conceito muito polissêmico, né? Exatamente. Com várias variantes. Cada autor, mas o Nietzsche vai falar do niilismo ativo. O Nietzsche tem 4 conceitos principais de niilismo. 3, né, na verdade. Niilismo ativo, que é o niilismo enquanto força de destruição, força de negação. O niilismo passivo, que seria esse niilismo enquanto sensação de falta de sentido. E o niilismo completo, que seria a devastação de todos os valores para limpar o terreno para a criação de novos valores. Parece ser tão discurso do Bíblia da nossa sociedade. Mas o niilismo roots, de raiz mesmo, é aquele que nega qualquer sentido, tanto o otimista quanto o pessimista. Sim, Seria a vida esse, não tem sentido. esse seria a gênese enquanto conceito. A ausência de sentido, de fundamento, de valor da existência humana. Mas não sendo para o anarquismo. Você pode confundir o anarquismo. O anarquismo é uma sociedade O anarquismo com propósito político, a abolição do Estado. Né? Sim, mas ela seria... tem a organização. Sim. A Rússia seria anarquismo. Na Rússia, que se se confundia as duas Não, coisas. ele estava entre o anarquismo e o comunismo. Israel foi o primeiro país anarquista do mundo. Depois deixou de lá. Agora, professor, alguém? A igreja cristã, eu acho que não faz muito tempo que eu aceita Bom, eu não ia falar do Machado hoje, assim, mas vou falar. Tem jeito. A minha tese, a tese da minha tese é que o niilismo é o motivo condutor da obra do Machado de Assis. Motivo condutor, ou seja, é um tema que está em todos os livros dele, todos os romances, os 9 romances do Machado, o niilismo está presente. Só que o niilismo está presente com uma perspectiva a ser galhofada. Ou seja, os personagens e narradores do Machado são niilistas. Mas o Machado não concorda com isso, ele faz piada desses personagens niilistas. E aí, nesse livro, que é a minha tese, eu analiso os romances da maturidade. Memórias Póstumas, de Quincas Borba, Dom Casmurro, Isaú Jacó, Memorial de Aires. Os romances de juventude eu ainda estou escrevendo. Já publiquei um artigo sobre o Ressurreição, numa revista, e sobre A Mão e a Luva. A Ressurreição está no Ixarrob da FMG. O A Mão e a Luva está na revista aqui da UFS, a Machadiana, eletrônica. O Brás Cubas, por exemplo, né, as negativas, né, não tive filhos, não transmiti nenhuma criatura, o legado da nossa miséria. É um niilismo forte ali, a voluptuosidade do nada, que é o título da minha tese, né? Niilismo, voluptuosidade do nada. O Brás Cubas, ele é um niilista.
Só que o Brás Cubas não é um personagem exemplar, não é um personagem a ser seguido. É um personagem para não ser seguido. Uma frase dele que eu adoro: se coxa porque bonita, se bonita porque coxa. Né? Porque bonito se coxa, porque coxa se bonita, Eugênia. Ele é o capítulo das negativas, apesar de ser assim, super pessimista, niilista, mas ele é muito irônico. O livro todo é muito irônico. A pena da galhofa, né? E a pena da galhofa é tinta da melancolia. Então é um niilismo galhofeiro. O Bentinho, do Dom Casmurro, ele encaixa perfeitamente na descrição que o Nietzsche, na terceira dissertação da Genealogia da Moral, na descrição do homem do ressentimento. E o ressentimento seria uma forma de niilismo. O Bentinho descreve exatamente. Ele vai acumulando aquele rancor, aquele ressentimento contra Capitu. No fim, ele quer destruir todos e destrói a própria vida, né? Ele quer destruir Capitu, quer destruir o filho Ezequiel, ele acaba destruindo a própria vida. Então, o niilismo nesse sentido, que ele destrói tudo ao redor dele, inclusive a si mesmo, por causa desse ressentimento, dessa energia negativa, dessa energia de negação. E aí, nos outros romances, são outras características. O Aires se aproxima do ideal ascético, que também está lá na Genealogia da Moral, do Nietzsche. O asceta é aquele que nega a vida, né, os prazeres da carne, né? Nega o amor. O Aires, ele diz que ele é incapaz de amar, né? Eu não posso dar aquilo que os homens chamam de amor. Tem uma frase do Percy Shelley, poeta inglês: "You can give not what men call love." Eu não posso dar o que os homens chamam de amor. Só que ele acrescenta: e a pena? E tá a ironia dele. Que é o Shelley, que é um romântico, lá um pessimista romântico. Eu não posso dar o que os homens chamam de amor. E o Aires acrescenta: e a pena? Então, ele sente pena dele mesmo por ele ser incapaz de amar. Então, também tem uma galhofa aí do Machado, tem uma ironia. Então, a ironia com o niilismo russo lá, dos atentados terroristas, naquela citação que eu li da crônica, ele ironiza o niilismo o tempo todo. E é um tema que toda a tradição crítica, primeiro foi o Silvio Romero, lá ainda no século XIX, 1899, 1900, o livro do Silvio Romero sobre o Machado. O Silvio Romero vai dizer que o Machado é um niilista. Machado é um niilista, pessimista. Se pegar aí os 100 anos de fortuna crítica do Machado, está aqui também no meu livro, eu faço essa revisão de literatura, no primeiro capítulo. A maioria dos críticos do Machado vão dizer que o Machado ou que ele é pessimista, ou que ele é niilista, mas ninguém tinha feito um estudo sobre esse tema. Ninguém tinha sentado para falar: não, então vamos ver se Machado é ou não é pessimista ou niilista. Ninguém tinha feito isso. Foi o primeiro. Sentar e pegar os livros e comparar com Nietzsche, comparar com Schopenhauer, comparo com a Bíblia, o pessimismo cristão, né, lá do Pascal, que é um autor que o Machado leu muito, o Eclesiastes, que é o livro mais citado pelo Machado de Assis, é o Eclesiastes, da Bíblia. Também tem um pessimismo lá no Eclesiastes. O Schopenhauer, que é um dos filósofos que o Machado mais leu também, Schopenhauer e Pascal. O Machado não leu Nietzsche, não conheceu Nietzsche, mas eles têm muitas ideias em comum, na mesma época. Respondi, né? Então, gente, alguém tem mais alguma pergunta para fazer, assim, nesse primeiro bloco? Porque a gente vai já ter que entrar no próximo bloco, falando sobre o niilismo na atualidade, né? Mas antes de entrar nesse bloco, eu queria fazer uma pergunta, assim, a respeito do niilismo. A gente já falou do que é e tal, mas eu queria saber, assim, quais são as raízes do niilismo, assim, o que na sua opinião provoca o niilismo? O niilismo vem do ceticismo, ele é uma espécie de acúmulo, vamos dizer assim, de pessimismo ou de falta de perspectiva diante da falibilidade das instituições, das pessoas, dos valores tradicionais. O que é que causa o niilismo na sua opinião? Quais são as raízes do niilismo? Foi bom você perguntar isso, falar do ceticismo. Vou fazer um desvio aí para responder.
Porque o que me chamou a atenção para esse tema no Machado de Assis foi justamente essa questão do ceticismo. Eu fiz graduação em filosofia na UFS, participava do grupo do professor Fernando Pessoa. Estava lá no primeiro período, a gente leu Nietzsche, Teologia da Moral, questão do niilismo. Estudei isso bastante na graduação. Depois o tema ficou mais ou menos de lado. E aí depois eu mudei para a área de estudos literários. Quando eu estava pesquisando para fazer meu projeto de doutorado, eu li um texto do Gustavo Bernardo Krause, que é professor da UERJ, e que é um especialista em ceticismo na obra do Machado de Assis, em ceticismo na literatura em geral. O Gustavo Bernardo vai chamar a atenção que muitos críticos literários confundem ceticismo com niilismo. Muitos críticos vão falar que o Machado é cético e niilista. Na obra do Machado tem um ceticismo e tem um niilismo, e usam os termos alternadamente, usam como se fossem termos intercambiáveis, como se fossem sinônimos, quando são coisas completamente distintas. Não tem meio que quase nada a ver uma coisa com a outra. Ceticismo, né, assim, grosso modo, seria a suspensão de qualquer juízo de valor, de qualquer juízo epistemológico, a impossibilidade de afirmar qualquer verdade a respeito da realidade. O niilismo seria a afirmação de que a realidade não tem qualquer sentido. E aí o Gustavo Bernardo, ele vai dizer que o Machado é cético e não niilista. Como disse o Romero e uma série de outros autores, Machado não é niilista nem pessimista, Machado seria um cético, que é a tese também do José Raimundo Maia Neto, professor da FMG, que tem um livro, O Ceticismo na Obra do Machado de Assis. Aí o José Raimundo vai pegar todos os romances do Machado e vai mostrar como é que há uma evolução do ceticismo nos romances do Machado, uma evolução da perspectiva cética que ele vai chamar. Eu acho um pouco forçação de barra falar que o Machado é cético. Eu acho que a tese do Zé Raimundo cabe muito bem no Dom Casmurro, porque na narrativa é impossível afirmar se Capitu traiu ou não. Então tem uma suspensão do juízo aí, não se pode afirmar se Capitu traiu ou não. Então há uma suspensão do juízo, há um ceticismo em relação a essa questão da traição de Capitu. E no Memorial de Aires, que é o Aires tem o tédio à controvérsia, ele não assume posição. Ele não concorda nem discorda de ninguém. Ele sempre suspende o juízo. Então Aires seria um narrador cético, nesse sentido. E aí eu vi esse trabalho do José Raimundo, do Gustavo Bernardo, eles trabalham muito bem a questão do ceticismo. Aí falam, Machado não é niilista, Machado é cético, mas não falaram do niilismo. Aí eu peguei essa lacuna do niilismo. Mas essa não foi a sua pergunta, né? Sua pergunta foi... Na verdade, eu dei a volta já. respeito Essa pergunta foi das raízes do niilismo, assim, né? O que provoca, o que dá origem ao niilismo. Assim. Aí eu perguntei, certo? Que é um esvaziamento, sei lá, das perspectivas de continuidade das tradições ou dos valores que aquelas tradições, aqueles valores, aquelas instituições tradicionais representavam na sociedade, né? O que ocasiona? Que tipo de ruptura acontece para que uma pessoa passe a já não... esses valores já não tem muito sentido? Na sua opinião, claro. Bom, acredito que tenha uma... Me permite para complicar a sua pergunta. Complica, não, já está complicado. O que levaria um filósofo a se tornar um niilista? Professor, Só posso seria a dizer, quebra das verdades? Porque acho que o nosso povo, quando nós trouxemos o nosso momento histórico, foi isso que está acontecendo com o momento político. A queda das verdades. As verdades se diluem e isso cria um niilismo. Porque o que é? Que já triunfa, né? Para ser mais ortodoxo.
Mas é exatamente isso. O que ocasiona a diluição das verdades. Faz uma colocação. Mais uma colocação. Você coloca o niilismo como sendo uma corrente filosófica que influencia a sociedade dela evoluindo, ou classifica também como uma corrente quase que anarquista, que ela vem por si mesmo, você age, diz você quer, que ela não tem imaginado, ela não tem fundamento de nada na vida. Então, quer dizer, ela passa a ser uma corrente individual. Qual o melhor conceito de vida? Os dois, né? O niilismo não chega a ser considerado uma corrente filosófica unificada. Seria mais uma perspectiva que está presente em vários autores literários, vários pensadores, filósofos, e no pessoas comuns, digamos, né? Aí, assim, de onde surge isso? Talvez dessa sensação que muitas vezes, acho que todo mundo já teve essa sensação de que a vida não tem sentido, né? Sei lá, uma criança morre. Aí a gente pensa assim, não, mas isso não tem sentido, né? Isso não faz sentido. Uma pessoa jovem morrer, várias coisas que acontecem, assim. Eu acho que, né, a maioria das pessoas se apegam ao sobrenatural, à religião, a Deus, justamente para preencher essa falta de sentido da vida, né? É uma forma de preencher essa falta de sentido. Não, um psicanalista aqui pode até ajudar. Dostoiévski, no início do romance, ele tem uma figura lá que ela potencializa todas as dores e sentimentos do mundo. Mas vê ela como herói. Essa é uma pessoa que consegue sobreviver sorrindo. É mais ou menos isso. É o medo da dor, né? Amor que traz dor, o medo da dor que leva a pessoa a rejeitar um avanço emocional dentro da própria vida, né? Mas qual é o sentido da vida, né? Porque nascemos, para onde vamos, de onde viemos, a impossibilidade de responder essas perguntas leva a um niilismo, assim. Não consigo responder qual é o sentido da vida, Então, já faria aí logo a vida não tem sentido. De repente também há uma incapacidade de resiliência, você ser capaz de abstrair determinadas questões, você não está dando tanta bola para algumas questões, você sendo afetado por elas. Né? E assim, as pessoas estão muito chateadas, né, com as coisas, né? De repente o niilismo é um caminho mais fácil, né? Gente, 1 minuto só porque cabe mais de 1 minuto. Eu sei que agora Que horas são? 8h10. a gente teoricamente há 5 minutos. 5 minutos. Pode ser Você Está entrando na segunda Você parte. está falando que eu enchi de raiz, etc. Eu tenho uma dúvida que foge um pouco da pergunta, claro, mas eu sempre tive uma curiosidade qual é o segredo de que é a respeito do existencialismo e do niilismo. Porque, vamos lá, melhor na cabeça aqui. Eu não conheço, eu particularmente não conheço nenhum autor, digamos, do século XIX para trás, assim, que se diz niilista. Claro que deve haver, mas sempre se diz pessimista, para esse campo, assim. E você tem sempre, o autor ele sempre se diferencia, ou ele é existencialista, romancista, etc. Qual é um autor que se diz niilista, qual é o pensamento dele no sentido de solução, digamos assim? Porque, por exemplo, o Albert Camus ele diz que a melhor forma é ser alheio, é aceitar e ser alheio a isso, no absurdo dele, etc. E um autor que se diz niilista, qual é a proposta de vida, a solução que ele dá com filosofia? O único autor que se diz niilista mesmo, assume assim, que eu estou lembrando agora é o Cloutz, esse francês da Revolução Francesa que eu falei, o anarquista, Barão de Cloutz, que ele defende que a república pós-revolução deve ser uma república niilista, que negue todos os valores transcendentais, todos os valores estabelecidos, acaba se aproximando um pouco do anarquismo, porque ele fala, se a gente vai destruir Deus, vamos negar Deus, nenhum ser humano pode querer ocupar esse lugar de Deus, de representante, né, de grande líder. Essa figura tem que derrubar esse papel.
Pode ser considerado. O texto dele que eu li é curtinho, não chegou a escrever um tratado, é um manifesto, assim, o texto dele. Tem um poeta Pushkin, da época de Turgenev. Eu não recomendo que você lê muita coisa, não, porque você só vai, ele vai te colocando lá no chão, vai te colocando no chão. Essa é a literatura nihilista, né? Você vai chegando no chão, até você pisar além do seu imaginário. Então, ele quebra todos os elementos, sabe, emocionais, né? Toda a afetividade, todos os elementos que você tem como apego para você dar um passo amanhã. Né? Esse é o conceito de vida. O Nietzsche, óbvio, o Nietzsche, em algumas passagens, ele se denomina niilista. Ele fala que é o primeiro niilista completo da Europa. Niilista completo no sentido de que ele vai chamar de filosofar com golpes de martelo. Você tem que destruir para poder criar. Ele não inverte ideia do niilismo. Para ele, o niilista não é o cara que crê, o cara que tem a... Ele vai falar que o niilismo é um caminho. A proposta dele de uma transvaloração, uma transvaloração de todos os valores, para haver uma transvaloração, uma reavaliação de todos os valores, primeiro é preciso esse niilismo destrutivo. Tem que destruir os valores que estão estabelecidos, principalmente os valores cristãos, para poder criar novos valores a partir do nada. Nesse sentido, seria um caminho. Então, vamos... Eu não sei se eu posso concordar muito com o que você disse sobre o jeito de Veja bem, uma coisa é a gente estudar um determinado assunto em Deus. Outra coisa é vivenciá-lo. Porque eu posso entender, estudo, compreendo, não quer dizer que eu vou exercê-lo, eu vou adotar aquela linha, concordar, certo? E também o contrário disso. Eu posso, de repente, na medida em que eu estou vendo, identificar várias facetas nihilistas na minha pessoa, certo? E perceber que, embora eu não tenha aquele conhecimento, mas no dia a dia, na minha vida, eu sou aquilo. Da psicologia disso. Está entendendo? Você falou certo. Na época de Turgenev, que surgiram esses poetas. Só um minutinho. Porque eu me acordou, por exemplo, para ele você lê. Não, mas estou falando, se você pega o Pushkin, você lê, você vai ler cada frase dele, vai te colocando sempre mais no chão, num estado emocional, sem emocional, na realidade. Eu li algumas coisas do Schopenhauer. Schopenhauer ainda é Nietzsche, né? Ainda tem estado, tem ciência como elemento básico. Mas na época do Schopenhauer, ele viveu um período de ruptura, saindo de um tipo de estado, né, para um outro tipo de sociedade. E aí ele estava dentro de um grupo da classe mais resignada, operária, poeta. Então, quer dizer, ele dentro daquele grupo que estava vivendo, ele não tinha muita perspectiva. Ele é o empresário, ele sempre tinha que fazer alguma coisa, né, fazer um negócio, criar um elemento para ganhar dinheiro. Né? Mas criar um grupo social que não tem essa visão de produzir, né, para ganhar dinheiro. Né? Gente, eu quero pedir licença. Só Turgenev pegou nesse período e trouxe a ideia de niilismo que Nietzsche chegou até Nietzsche. Né? Só para a gente entrar já então agora na segunda fase da nossa conversa filosófica de hoje. Para quem chegou agora há pouco, nós estamos conversando a respeito do niilismo, né, com o professor Dr. Vitor Sei, professor da Universidade de Rondônia, e ele fez agora, na primeira parte, uma exposição a respeito do niilismo, alguns aspectos históricos, surgimento do termo, né, niilismo, contextualizou historicamente alguns escritores russos, Nietzsche, Machado de Assis, abordou um pouquinho da tese de doutorado dele,
que está aqui no livro A Voluptuosidade do Nada, né, Niilismo e Galhofa em Machado de Assis. E então agora nós vamos entrar no tema propriamente dessa conversa filosófica, que é o reflexo do niilismo na atualidade, na contemporaneidade. Então, com a palavra, o professor Vitor Senna. O papo rendeu, vou tentar ser mais breve agora. Bom, o niilismo na contemporaneidade, meu foco vai ser bem específico, vai ser na política brasileira a partir da jornada de junho de 2013. Todo mundo sabe o que aconteceu em junho de 2013. Eu não estava aqui, não estava no Brasil, isso aí também influenciou na minha leitura dos acontecimentos. Eu estava fazendo doutorado de sanduíche na época. E eu conversava muito com o Davi Borges, alguns talvez conheçam, porque hoje é professor da Federal do Piauí. Na verdade, hoje ele está em Portugal fazendo doutorado, mas é professor da Universidade Federal do Piauí. Na época ele era professor substituto na UFS, de filosofia política. A gente conversava muito sobre o que estava acontecendo, estava vendo só de longe da internet, as coisas estavam rolando. E em 2014, quando eu voltei para o Brasil, a gente combinou e fez um evento, não sei se alguém aqui teve nesse evento Brasil em Crise, foi lá no auditório do IC2, na UFS, para discutir essa crise política da jornada de junho. E eu me lembro muito bem, como se fosse ontem, auditório lá lotado. Foram 3 dias de eventos, mas especialmente no dia que eu falei. O outro professor da mesa e o pessoal do auditório ainda tinha uma euforia em relação à jornada de junho, um otimismo em relação à jornada de junho, como se tivesse sido um movimento revolucionário. E eu já estava desde 2013 vendo que aquilo ali não estava legal. E todo mundo na mesa em 2013 me chamou de pessimista. Eu lembro disso até hoje, está filmado, está no YouTube, quem quiser ver, está lá, não estou inventando. Me chamaram de pessimista. Eu saí de lá como um pessimista porque eu falei que aquele movimento de 2013 não tinha nada de revolucionário. Foi um movimento muito marcado pelo niilismo. E me chamaram de pessimista. Aí explico. A jornada de junho foram em nome de quê? O que motivou a jornada de junho? Não foi por 20 centavos. Foi pelo quê? Vocês devem lembrar daquela hashtag contra tudo isso que está aí, contra tudo que está aí. Isso é um niilismo, claro, um niilismo político, é contra tudo. Em nome de quê? Tinha uma outra hashtag lá, hashtag não, era um bordão. Nem para a direita, nem para a esquerda, quero ir para frente, vocês devem lembrar disso. Mas e para onde? Sair na rua com camisa da CBF, nariz de palhaço, protestar contra a corrupção. Mas protestar contra a corrupção, protestar contra a política é vazio. O contra tudo isso que está aí é vazio, o niilismo político. Nega a esquerda, nega a direita, nega qualquer ideologia, qualquer perspectiva política, nega qualquer proposta prática política e fica um vazio. Na jornada de junho, no fim das contas, eu leio, ainda hoje, 5 anos depois, foi um grande vazio que levou ao quê? Quem preencheu esse vazio? Os conservadores, os reacionários, preencheram esse vazio. Então tem os personagens, que na época eu chamei pejorativamente mesmo de coxinhas niilistas. Eu publiquei, isso foi em 2014 mesmo, no Observatório da Imprensa, um texto, os coxinhas niilistas, descrevendo, analisando esse pessoal que saía ou na rede social ou na rua contra tudo isso que está aí. Esses eram os coxinhas niilistas, eles eram contra tudo e todos e não propunham nada.
Eles não apresentavam proposta nenhuma. Porque não adianta você sair na rua falando que é contra a corrupção, que é contra tudo isso que está aí, mas... O que você quer? Quais são as exigências? Quais são as contrapropostas? Não havia exigência. É óbvio, vários grupos mobilizados tinham, tanto a direita quanto a esquerda. Mas eu foquei nessa grande massa que era contra tudo e não tinha proposta nenhuma. Isso deixou um vazio. Vazio que foi preenchido por aqueles também que eu designo, aí não é, como incitadores da turba. Incitadores da turba não é uma expressão minha, é uma expressão do Theodor Adorno. Theodor Adorno, filósofo alemão, frankfurtiano, ele chamou de incitadores da turba os fascistas, ou neofascistas norte-americanos dos anos 50, dos anos 40 e 50, quando ele estava exilado nos Estados Unidos, fugindo do nazismo alemão. Ele se exilou em Los Angeles e ele observou um crescimento, um movimento muito semelhante ao que está acontecendo hoje no Brasil. Neofascistas ligados a igrejas protestantes, uma direita reacionária, superconservadora, fundamentalista, misturava cristianismo com fascismo, com nazismo. E aí o Adorno chamou essas figuras líderes midiáticos, locutores de rádio, apresentadores de programas de TV, pastores, que muitas vezes era a mesma pessoa, era o pastor que tinha programa de TV, programa de rádio, de incitadores da turba. E aí quem foram os incitadores da turba de 2013? MBL, Olavo de Carvalho, Rodrigo Constantino, Reinaldo Azevedo, parece que se arrependeu, né? Raquel Sherazade. Eles se aproveitaram desse vazio contra tudo isso que sai, desse niilismo, e preencheram esse niilismo com valores. E na minha leitura que eu venho fazendo, isso culminou com a eleição do Bolsonaro, que ele pegou essa onda a antipolítica, né? O cara já está há 30 anos no Congresso Nacional, mas era o representante da antipolítica, desses coxinhas niilistas, porque ele negava a política de forma totalmente contraditória, né? Paradoxal. O cara que está há 30 anos dentro do Congresso Nacional, dentro da política, se apresentou como uma antipolítica, contra tudo isso que está aí. Ele era tudo isso que está aí, ainda é, e se apresentou como o cara que é contra tudo isso que está aí. Então esse niilismo gerou isso daí. E por outro lado, aí as margens disso aí, os black blocs também revelam um outro aspecto do niilismo, que é esse niilismo da destruição. Eu lembro que na mesa está... esse evento Brasil em Crise gerou um livro, um e-book, está disponível para download gratuito no site da editora Praia, aqui de Vila Velha, blog Praia Editora, Brasil em Crise, está lá. Depois a gente fez um outro evento lá em Rondônia, fui para Rondônia em 2015, 2014 teve um evento na UFS, 2016 lá em Rondônia. Aí teve o Brasil em Crise 2, na verdade foi o 3, porque a gente fez na UFS e fez em Linhares. O Brasil em Crise 1 na UFS, o 2 os mesmos palestrantes em Linhares, e aí o 3 foi em Rondônia. Esse livro também está disponível para download gratuito, e aí também dá para comprar ele impresso. Eu só tenho esse, na verdade esse nem é meu, esse é da minha mãe, os dois aqui que eu nem trouxe os livros. O que resta das Jornadas de Junho são coletâneas de ensaios sobre a crise política. Aí a minha leitura, então, que da Jornada de Junho de 2013, o resultado delas foi a eleição de Bolsonaro, porque teve essa negação da política estabelecida, negação das políticas de esquerda, de forma dissimulada, negação das políticas de direita, né, mas assim, de forma hipócrita, dissimulada, uma suposta negação das políticas de direita, mas que na verdade levou a uma afirmação das políticas mais reacionárias, mais antigas, mais arcaicas do Brasil, por causa desse vazio. Aí sim, estava falando dos black blocs.
os Black Blocs, nesse evento Brasil em Crise, a gente montou a mesa. Eu tinha dado o nome, não sei se fui eu, se foi outra pessoa, mas o nome da mesa era a Estratégia Black Bloc. Aí os palestrantes que falaram sobre os Black Blocs, que foi o professor Davis Alvim, do IFES, e o professor Paulo Rezende, da UVV, eles disseram que era errado dizer Estratégia Black Bloc, porque estratégia implica que há meios para se alcançar um fim. E segundo eles, Black Blocs não é um meio para chegar a um fim. Não tem um fim pré-determinado. Não há um fim. Black Bloc seria uma tática. Black Bloc não é nem um grupo. Você não pode nem dizer os grupos dos Black Blocs. Black Bloc é só uma tática, usada por indivíduos, por grupos, por pessoas, é uma tática. E o Nietzsche caracteriza o niilismo, numa das passagens dele, ele fala justamente isso, está no fragmento póstumo. O que significa o niilismo? Aí ele responde, niilismo, falta a meta, falta a resposta ao porquê. Então, o Black Bloc é uma tática de negação do capitalismo. No livro Brasil em Crise tem o artigo do Davis e do Paulo sobre o Black Bloc. O Black Bloc é uma tática de negar tudo isso que está aí também. Só que é uma tática de uso de violência, com alvo principalmente os símbolos do capitalismo, né? Vidraças de grandes empresas, de lojas, e etc. Brigar com a polícia. Isso seria uma estratégia de defesa contra o sistema, contra o capitalismo, mas é também uma forma de negação. Então seria esse niilismo ativo de destruição dos valores estabelecidos. Mas eu não entro na questão dos Black Blocs na minha pesquisa, porque já tem gente mais gabaritada escrevendo sobre isso. Eu foquei nesses coxinhas niilistas, que é esse pessoal que nega tudo que está aí. E aí, então, repetindo só para concluir, e aí abrindo, porque agora acho que o debate vai até render mais. Negou-se tudo que estava aí e deixou um vazio. Esse vazio foi preenchido pelos novos, pelos iniciadores da turba, que eu já falei, e também pelos salvadores da pátria, né? Pelos novos messias, né? Pelos novos messias, e um deles, inclusive, foi eleito presidente da República. Podemos abrir para a conversa. Eu quero fazer uma pergunta. É o seguinte. O que é interessante quando você diz que os valores, tendo sido esvaziados, vamos dizer assim, né, se percebendo esse movimento da sociedade, negação dos valores políticos, né, tanto da direita, das propostas políticas, aliás, tanto da direita quanto da esquerda, se buscou uma tradição, se buscou, ou vamos dizer assim, a maioria tendeu a resgatar os valores tradicionais, conservadores, né? A pergunta que eu faço é a seguinte, porque a gente analisando ainda há pouco Nietzsche, você até dando uma resposta ao amigo ali, fala a respeito daquele epíteto que ele se dá de filósofo do martelo, no sentido de que, uma vez reconhecido o niilismo, há que se destruir os valores, né, antigos para alicerçar novos valores. Então, quer dizer, eu vejo como um movimento assim, onde há um esvaziamento dos valores, um esvaziamento assim, subjetivo dos valores. Bom, então esses valores já não servem mais. Sabe-se lá se é pelo discurso que se consegue convencer as demais pessoas de que aqueles valores já não são mais valores. Então quebram-se esses valores, usando a tática nietzschiana. Então quebram-se esses valores. Bem, a partir daí há um esvaziamento do próprio niilismo, porque o que se busca é uma aderência a novos valores, né?
Agora, me parece um movimento retrógrado quando se reconhece a invalidez dos valores antigos e se busca resgatá-los. Aqui se dá esse... Como se dá como se resolve essa contradição? Bom, a mesma pessoa que elegeu o Bolsonaro, vamos dizer assim, né, que colocou o conservadorismo no poder e colocou o tradicionalismo no poder, foi a pessoa que ainda há pouco havia negado qualquer tipo de perspectiva de continuidade, tanto do modelo proposto pela direita quanto pela esquerda. Então isso me parece uma contradição. Como que se resolve isso? Ou essa contradição era uma contradição hipócrita? Ou era uma negação, vamos dizer assim, fingida, era um blefe apenas para se atingir esse estado de descrença, se popularizar, se massificar esse estado de descrença para se, então, resgatar esses valores tradicionais para atualizar. Isso que eu vou ter me alongado Só para não me perder, perguntou como é que se resolve a contradição. Eu acho que a contradição não se resolve, o problema é justamente esse. As contradições estão se acirrando cada vez mais e não se resolve. Eu acho que é uma hipocrisia mesmo, que é uma dissimulação. Até porque, assim, nos últimos 13 anos, né, lá em 2013, o status quo, o sistema era o governo do PT. Principalmente para os jovens que foram para a rua, jovens de 20, 18, 16 anos, eles nasceram, cresceram no governo do PT, aquilo ali que era a política tradicional para eles, era aquilo ali, não era o que veio antes. Aquilo ali que era o sistema político tradicional, e o brasileiro parece que tem amnésia política, né? Mesmo o pessoal mais velho, parece aquilo ali que era a política tradicional brasileira, foi aqueles 13 anos de PT. E veio essa ânsia de implodir isso daí. A ditadura parece algo novo. E colocar o que no lugar? Colocar o que no lugar? Sem saber o que colocar no lugar. Porque tem um niilismo aí. E quer negar aquilo ali, vai buscar o que tem, que é o que veio antes, né? Acho que é por aí. Acho que é por aí. Quando a gente fala dessa destruição de valores, e se a gente analisar o fenômeno do Bolsonaro, nós vamos entender que não foi um fenômeno natural, mas um fenômeno trabalhado, criado, arquitetado. E, na verdade, não vem na destruição de valores. Mas ainda hoje eu estava lendo uma coluna nova da Eliane Cruz, e ela estava colocando o seguinte, que, na verdade, se resgatou, se deu ao militarismo a possibilidade de se refazer na sociedade. O último texto dela é muito bom. Então, o que acontece? Desde 2013, começou-se a aparecer a propaganda militar, da volta dos militares, que só os militares poderiam resolver, como solução para o niilismo. Então, primeiro, o niilismo busca solução, né? Porque a solução já é uma negação do niilismo. Então, acho que tem muito mais coisa ainda. Não é uma coisa despropositada, não é uma coisa que aconteceu como um fenômeno natural, mas uma coisa muito bem executada, por mentes brilhantes, e tanto que hoje, ainda mais, aquele curral eleitoral que se inchou em nome do Bolsonaro, cada vez mais está valorizando essa visão militarista. E aí que está o grande risco. Que talvez a gente se perca nessas avaliações de erro da esquerda, de direita, e perca o foco do verdadeiro problema, que é a militarização do governo Bolsonaro, onde o Bolsonaro é só um bonequinho de
manipulação e as consequências dessa militarização, principalmente para que os militares limpem o seu nome na história, que é o objetivo desde o começo, quando as pessoas colocavam a ditadura não como ditadura, mas como revolução. E os militares não como torturadores e problemas, mas como salvadores da pátria. E que hoje eles estão tendo a oportunidade, através do voto do general Mourão, de limpar o seu nome na história e terminar tudo bem com o que termina desse ano. Então, eu acho que precisa aprofundar um pouco mais as causas, e aí eu acho que o niilismo é oportuno, sabe? Porque o niilismo faz essa perda de rumo, essa perda de direção para o pensamento da humanidade. E aí, dentro desse deserto, né, como Heidegger coloca no pensamento nietzschiano, desse deserto, qualquer norte aparece. Sei, por isso que eu queria... Convido para ler o Brasil em Crise e o Jornada de Junho, várias pessoas pensando. Só um minuto, ele havia pedido a vez. Vamos centrar muito nessa questão do niilismo. Para mim, esse processo é o seguinte, né? A gente começou a avançar no processo da não discriminação, de cultuar outros valores da liberdade, da igualdade, da fraternidade. Vamos botar assim de modo geral. Começamos a caminhar nesse sentido. E isso empurrou muita coisa para o armário. E o armário abriu as portas com esse processo. Ele despencou. Não é? Quando abriu o armário, não é só no sentido de abrir o armário, é um armário do machão mesmo, do machismo, do pai que bate no filho, que acha que a educação é na porrada. Tudo isso escancarou. Tudo isso caiu no armário. Eu tenho amigos que foram criados comigo, que eu fiquei assim. Eu sou de periferia, fui criado na periferia mesmo, moleque de rua. Né? Então, eu tenho amigos que falam, meu Deus do céu, esse cara não está falando isso, não, gente. Eu não acredito nisso, não é possível. Eu tinha outra visão da pessoa. Eu falei, não, esse cara não é nada. Eu estou para fora mesmo, isso acabou. É esse tipo de eleitor mesmo, massificado. Eu moro lá na periferia, lá no meio do povão lá. Não tem jeito. Desse tipo de mentalidade mesmo. Dentro da igreja, a gente vive isso ali, perto da gente. As pessoas são dando mesmo. Não, agora não vou poder, agora está liberado. Agora está livre. Agora está livre, a gente não precisa mais respeitar muito a companheira, não. A companheira tem muito silêncio. O politicamente correto, sabe? Sem se botar. Vai embora. Isso foi assim, uma coisa meio colada, né? O pessoal postou nisso. O grande passado do eleitorado postou nisso. Eu estou livre e faço o que quero. Daqui para frente, estou liberado. E não é à toa que está aí circulando, né? Pô, essas associações de indivíduos, só ela, os milicianos, etc. Essa coisa. Não, você pode falar, por favor. Eu queria falar que a gente tem que lembrar de um contexto mundial em que essas coisas estão acontecendo. Então, existe um contexto no Brasil que tem essa questão militar, mas isso não está acontecendo só essa família. A gente tem, Trump essa semana botou no Twitter que porque tá frio demais no meio lá no Midwest dos Estados Unidos, o aquecimento global, cadê o aquecimento global? Volte o aquecimento global. Essa negação de qualquer conhecimento tá pelo mundo, né? Não é só aqui. Interessante que essa galera é terraplanista, né? Ele tem o discurso do... as pessoas estão pegando no meu pé por causa do politicamente correto. Não acontece só aqui também. O Trump usa isso direto, né? Então, isso é uma coisa meio... Aí, queria que falasse um pouco sobre essa coisa global. Só complementar, só dar um depoimento aqui, para complementar isso. Sou professor, lá na periferia. Eu
tinha excelentes alunos, professor de história, excelentes alunos. Aí eu olhava e falava assim, pô, cara, né? Aí depois, quando o processo veio mesmo, era ali, aluno de segundo ano, terceiro ano, né? Secundário. Quando o processo veio mesmo, eu vi o sujeito escrevendo cada coisa. Aí eu fui observar mais de perto, procurar identificar estrutura familiar. Estava dentro de casa, não é o cara, é o que ele está vendo dentro da casa dele. O pai dele faz, o que conversa dentro de casa, ele vai ali. Ó. Ele não vai pelo professor de história, fez minha cabeça, não. Ele vai primeiro pela família e pelo pastor. Primeiro a família e o pastor da igreja. Eu cansei de falar, ó, é difícil, porque o cara chega na escola assim, ó. O pastor já disse como é que ele principou. Entendeu? Você desfazer aquilo ali é uma dificuldade. É por isso que o cara está aí dizendo aí, educação não é para todos não, meu amigo. Você não quer mesmo? Não, claro que não. Não, jeito nenhum. Você, por favor. Você abriu a vertente do niilismo com influência direta na sociedade. Eu volto novamente a Dostoiévski, que ele fala sobre essa parte da Rússia. Eles estavam tomando os valores da Rússia, então eles tinham que combater a tomada de valores, né? E é o que acontece com o Brasil hoje. Aconteceu, havia um inconsciente coletivo que a gente não percebeu, né? A gente viveu a época da ditadura, depomos, né, a democracia, teoricamente, e a gente não percebeu que a nova geração estava dentro de um inconsciente coletivo que alguém já estava enfrentando coisas dela. O grupo do Paulo Guedes é um grupo ligado à religião, todo o sistema, né? É um grupo, Instituto Milênio, né, que trouxe já essa formação, já estava sedimentando nas bases religiosas das igrejas, né? Para a nova geração. A gente não percebeu essa mudança. Eu achei que essa geração fosse segurar e dar sequência, ela não fez. Então, então estava sedimentado aqui todo esse conceito que acabou estourando no Bolsonaro, que é uma pessoa sem caráter. Ele é uma pessoa sem caráter, ele se posiciona uma pessoa, ele não tem caráter, né? Ele te dá um café, mas depois você vai pegar e toma de volta. Então, quer dizer, é aquele baixo vai cair, vai cair, é alguém sem caráter. Então, hoje a sociedade está aí, caminhando realmente nesse espaço de niilismo, sem um chão. Não tem um chão, não vai ter chão até daqui a 4 anos. Tá? Ele não sabe o que pode acontecer, o que vai acontecer, você não tem essa ideia real. Tá? E então a gente está caminhando nisso aí, hoje o Brasil se tornou uma ameaça à União Europeia e à França, né? Há movimentos de direita lá, eles querem combater, vai combater o Brasil hoje. Então, quer dizer, todo esse passo que a gente está dando hoje é um passo que eu tenho colocado assim, para os amigos ligados ao grupo Mutantes, que participou daquele movimento lá diretamente. A gente tem hoje, nós temos que estar atentos, né? Porque nós temos hoje um grupo de pessoas trabalhando dentro de pessoas realmente maliciosas, né? Com domínio de um tipo de ideias que pode, não sei, levar o Brasil não sei onde, né? E a gente perder a nossa base inicial que a Europa não perdeu depois de Hitler, isso não teve. Se a gente tivesse mantido essa geração, claro, ainda dava um passo grande no país. Que volta novamente para o Dostoiévski, quer dizer, elementos de outras culturas entrando no país que já estava sendo enfrentado com nossas culturas de rua, de índios, de todos esses elementos que são apegos, né, emocionais, voltando a Bezarov, mas que são apegos que nos trazem no chão para a gente poder caminhar, dar o próximo passo. Hoje não sei, quer dizer, a aposentadoria, todo mundo está aqui. 30% você fica, 70% vai ser jogado fora. Porque o que ele procura como transvalorização e como uma fixação da vida é outra coisa completamente, até do que a gente tem até nesse contexto, né? Dessa democracia social que foi mais ou menos conduzida pelo governo do PT, né? E o que tinha antes, né? Mas nitificou o mundo.
né, europeu para os valores, né? E ele propunha assim, uma transvalorização, assim, uma mudança, porque aqueles valores que tinham até então eram vazios, né? Assim, na opinião dele, era a negação da vida. Né? Então, o governo central do início, onde a vida é afirmada, de que forma o ser humano afirma a dimensão de vida, né? Porque até porque discutir esse movimento de junho, né, de 2013, tem que pensar a geopolítica, né, a pressão no Brasil, os BRICS, essas coisas todinhas aí, né, dessa condução aí, que na verdade explodiu um emaranhado das relações de poder que vinha, né? Então, a seguinte, como pensar o niilismo como estratégia, né, disso aí, assim, essa grande coisa, que mundo, né? Porque a gente, na verdade, está discutindo coisa aqui que para Nietzsche seria tudo niilismo, essa porra todo mundo. Isso aqui seria tudo, porra, conversa de criança, né, cara? Porque ele procurou uma outra coisa, assim, até porque né, ele estava ainda dentro de um processo do capitalismo incipiente ali, colocado dentro do contexto da Europa, ainda, né, cara? Assim, então, como ver assim, essa estratégia de determinação, que quer dizer, de um supra-niilismo, se poderia dizer assim, né? Como você vê assim, essa construção desse niilismo como estratégia do poder, que é uma outra coisa fundamental para Nietzsche, né? As coisas se relacionam com o poder de alguma forma. Eu acho que justamente o niilismo hoje não é uma estratégia boa para a gente, é uma estratégia para o poder que acabou usando fez essa lavagem cerebral, digamos, de negar tudo, tem que negar tudo para um grupo chegar ao poder, fingindo que está negando tudo, né? Fingindo que está negando os valores para ocupar os espaços de poder, né? Então o niilismo enquanto estratégia política para a população acabou dando tiro no pé, né? Eu acho que essa sensação de que nada tem sentido, que todos os políticos são iguais, né? Direita, esquerda igual, todos ruins, menos pior para quem quer chegar ao poder. Esse grupo que está no poder hoje. O Sal já foi, o BRICS já dançou, o Mercosul dançou. E chegou ao poder não só no Brasil, mas no mundo, né? Para essa geopolítica internacional. Você falou dessa falta de perspectiva que você tem na humanidade no mundo geral hoje. Eu lembrei do Arthur, que ele fala sobre presentismo. Na área de história, deve ser que é a extensão dessa malha do presente. Então, o passado é distante, o futuro é distante, você não consegue superar o presente de hoje. E se expande tanto esse presente que você surge hoje que é a ideia de uma esquerda conservadora e uma direita também conservadora. Tanto que às vezes elas se confundem pelo mundo afora, a esquerda e a direita, a forma política, etc. Numa visão niilista, ou talvez até sua mesmo, que é dúvida pessoal, você acha que o niilismo ele tem como niilismo contemporâneo, ele pode ter uma perspectiva não conservadora, ou esse vácuo que ele propõe vai ser sempre sugado por algo anterior a ele, vai ser sempre preenchido por algo anterior a ele? Tanto de esquerda e de direita sempre vai ser conservador, não tem como ficar algum novo. O niilismo mesmo, ele não seria conservador porque ele está negando. O conservador, ele afirma os valores tradicionais, o niilista ele vai negar. Então, um niilista conservador seria uma coisa contraditória. Mas o fim que ele propõe, por exemplo, eu vou tirar algo que está imposto lá, vou substituir esse algo, já que ele não tem um propósito de substituição. Não, mas o niilista ele só nega, né? Ele só toca fogo. O niilista ele nega, ele toca fogo sem embora. Se ele criar, ele deixa de ser niilista. É que esse é o problema. Você, por favor. É verdade, eu parei de segui-los. Tem tempo. Você vê. Então, aproximando. E aí eu vejo isso na comunidade. E outra coisa, não foi só o Brasil, os grandes manifestações foram, democracia popular, esse movimento foi praticado com a luta conservadora. Isso aconteceu também na Primavera Árabe, deve dizer, né, uma coisa mais negativa, e eu, pelo menos, vejo que isso pode acontecer com a França. No movimento estudante na América. Eu queria saber qual é a sua visão. Porque a França está segurando um pouco a barreira da extrema-direita. E o meu medo é que
mas dessa onda aí, ela cai. Da forma como eu entendo, os conservadores, os fundamentalistas religiosos, eles não são nihilistas. Eles estão preenchendo esse espaço, esse vazio criado pelos nihilistas. Eles estão preenchendo esse vazio com valores deles. E aí, como né, os ateus, os não religiosos, a esquerda, acaba esse movimento destrutivo, e eles preenchem uma carência, preenchem esse vazio e cativa muita gente. Né? Esses movimentos de protesto político acabam sendo muito de negação, de destruição, e quem vai preencher esse vazio acaba sendo esses movimentos. Hoje está esses movimentos conservadores que estão preenchendo esse vazio. Depois que os progressistas destroem, né, fazem a crítica, vem os conservadores e preenchem esse espaço, esse vazio. Esse que é o problema hoje. No mundo todo está acontecendo isso, essa virada, ascensão conservadora. Paulinho. Não sermos nihilistas, mas até que ponto o nihilismo como potência é uma perspectiva renovadora e inovadora a partir do que cria a possibilidade, mesmo que seja de observação do caos como realidade. Essa era a proposta do Nietzsche, de destruir todos os valores estabelecidos para criar novos valores. Mas hoje eu estou pessimista em relação ao nihilismo quanto potência revolucionária, que eu acho que a gente está vendo aí que está dando certo. Mas é um processo longo, né? Pode ser que daqui a 10, 20, 30, 50 anos esse movimento de destruição e de negação leve a algo bom, né? Mas a gente está nesse momento de transição, né? Vocês. Então, brilhantíssimo, né? O professor já respondeu. Na verdade, o nihilismo já foi usado, né? Virou uma peça de utilização com essa questão do argumento que eu coloquei de resgate da imagem dos militares e que coaduna com o pensamento político. É essa a utilização, né? O nihilismo se tornou uma ferramenta de utilização, destrói os valores e reconstrói valores antigos e não valores novos, como era a proposta nietzschiana, entendeu? Agora, a gente sempre está procurando solução, né? Eu acho que, se falar em solução, a gente tem que pensar em educação, poesia e filosofia. É o que nos resta, né? Acho que estamos no caminho. Tem alguma coisa? Uma luz. Estamos aqui para isso. Tem uma luz no fim do túnel. Estamos aqui para isso. O econômico e gestão do MEC vai ser difícil, tá? Por favor, você. É isso, pode mudar. Sim. Não, eu já... Desculpa ter não consegui chegar no início, então talvez eu possa... Acho melhor molhado repetindo. Eu gosto muito do Nietzsche, já li algumas coisas dele, acho o nihilismo muito interessante. E ouvindo agora a discussão, o que me vem à cabeça é pensar justamente assim, essa perspectiva mais pessimista sobre como o nihilismo está interagindo com a nossa pós-modernidade ocidental, né, de multiplicidade de valores que se chocam e se talvez neguem entre si, não sei. Enfim, eu ainda tenho muitas dúvidas em relação ao que isso... quais são as implicações sociais disso, né? Mas eu fico pensando, o que o Nietzsche não viu sobre esse caminho nihilista, né? O que ele não viu que fez com que ele fosse tão otimista de propor esse caminho como um caminho revolucionário. Ele não viu muita coisa, né? Ele está lá no Sim, século XIX. Eu procuro mostrar que... Será que quando a gente pensa socialmente, não da forma do indivíduo nihilista, mas talvez de uma sociedade nihilista, talvez de uma cultura nihilista, a gente esteja subestimando o efeito do medo, do rompimento dos valores, ou... Porque eu tento entender por que a vaga conservadora surfa no processo niilista, né?
E aí o que me vem à mente é isso, assim, o quanto o medo é utilizado como forma de retorno ao conservadorismo. Aproveitar a sua pergunta para rapidamente fazer um esclarecimento, uma coisa que eu não falei. Muitos leitores do Nietzsche, estudiosos, veem como se o niilismo fosse um fenômeno universal. O Nietzsche não escreveu nada sistemático sobre o niilismo. O texto dele maior assim, sobre o niilismo é um texto intitulado Niilismo Europeu. Eu vejo a maioria dos professores de filosofia, os nietzschianos, eles falam, não, o niilismo europeu significa niilismo ocidental. Nós, brasileiros, somos ocidentais, logo, então não é niilismo europeu, o niilismo ocidental é universal. Eu discordo totalmente. Em primeiro lugar, o Nietzsche escreveu o niilismo europeu. O Nietzsche distingue o niilismo europeu do niilismo russo. Ele é muito claro, tem texto do niilismo russo. Se nem a Rússia está colocando como Europa, como é que o Brasil a gente pode querer o niilismo europeu vai ser no Brasil? Se existe o niilismo russo, que é distinto do niilismo europeu, e ele vai falar também do niilismo budista, que já é niilismo asiático, chinês. Então, assim, o que o Nietzsche não viu? O Nietzsche não viu, por exemplo, o niilismo brasileiro, niilismo latino-americano, que o Machado de Assis viu, por exemplo. Uma coisa que o Nietzsche não viu. Uma coisa que os nietzschianos não veem, que o niilismo europeu não é um fenômeno universal. O niilismo europeu que o Nietzsche estava falando era lá na Europa do século XIX. A coisa foi mudando de lá para cá, né? Estamos no século XXI. E no século XIX não era igual no Brasil e na Alemanha, na França, na Europa. O niilismo não é um fenômeno universal. É um fenômeno que tem transformações ao longo do tempo. E o Nietzsche, ele estava ali pensando ainda nesse contexto de revolução científica, né? A secularização da Alemanha e da Europa, que é um processo também ligado ao niilismo, essa questão da secularização. Se você pegar, por exemplo, Berlim, que é a capital da Alemanha, eu lembro bem desses dados. Se eu não estou enganado, mas é um número mais ou menos esse, 80% da população de Berlim não tem religião. Os outros 20% que são religiosos, a maioria é muçulmano, que é um outro conflito ali na Europa. Na Holanda, na Dinamarca, as igrejas estão fechando. O movimento contrário que ocorre aqui na América Latina, aqui no Brasil. As igrejas estão fechando, virando teatro, espaço cultural. Esse processo de secularização está ligado ao niilismo, a questão da morte de Deus, da perda desses valores cristãos, essa fundamentação cristã, mas ao mesmo tempo tem esse movimento conservador, com medo desse islamismo que está crescendo na Europa e nos Estados Unidos também, principalmente nos Estados Unidos, esse fundamentalismo cristão, protestante. Então, assim, muita coisa escapa ao Nietzsche. O mundo hoje está muito mais complexo, né? O Nietzsche serve como ponto de partida, de apoio, né? E não como última palavra. Não pode ser usado como palavra final, mas como ponto de partida, de apoio, para a gente pensar o mundo hoje. Eu vejo, quer dizer, o Brasil... Só um instante, por favor. Não, só um instante, por favor. É porque ele estava na frente, tá bom? Por favor, senhor. Você, a questão da preservação. Não, só por favor. Só para dar continuidade ao debate. Você fala que ele traz o vazio, né? E parece que ele coloca uma luz sobre algo que é estrutural do ser humano. Que é interessante isso. Alguém tocou aí sobre a psicanálise, que é o psicanalista aqui e tal. O problema é quando a gente preenche esse vazio. E aí a reflexão que eu faço é por que a gente permitiu que esse vazio seja preenchido pelo racismo, pela homofobia, pelo militarismo, por esse monte de lixo que a gente jurava ter descartado isso há 50 anos atrás, no mínimo.
sabe? E por que a gente permitiu isso? Essa é a minha reflexão. Quer dizer, o vazio ele é maravilhoso, ele é nosso. Né? Você trazer a baila, trazer para colocar o bode na sala, o bode não, deixar a sala vazia no meio, é bom, porque isso é nosso, né? É do ser humano, o vazio. É difícil, né? Aguentar, encarar o vazio. Pois é, né? Mas é o que há, é o que tem para a vida, né? Daí a morte, o vazio acabou. Agora, por que você preenche? Por que não foi preenchido com agricultura orgânica? Vamos preservar a natureza, né? Não, gente, o PT é uma merda, não vamos correr para salvar a Amazônia. Mas não, a gente colocou. Mas tem um shopping também, tem tanta coisa. Que fosse para o shopping comprar, né? Mas continua lá, eu quero a Xuxa como presidente do Brasil, né? Não, mas você volta para o que é pior do ser humano. Por que preencher com o que é pior? Mas talvez... É essa análise para a nossa sociedade. Por que disso? Análise não. Mas talvez o erro dessa visão progressista é achar que a gente tinha superado. Não, a gente nunca superou. E é bom porque também a gente para analisar, vamos falar de Brasil, que a nossa sociedade, a gente parou e viu que ela é racista sim, ela é homofóbica pra caralho, ela é machista pra fuder. Mas a gente imaginava que não tinha superado alguma coisa. Esse vazio, então nesse quadro, o ministro foi excelente. Né? Pra gente desmascarar. A gente nunca implodiu nada de fato. No campo das ideias, pelo menos. Mas vale entendeu? Mas também não vai. Mas se for valendo do que ele tá lá. Não é que nós somos assim. Mas o que ele está dizendo é que se você somar. Estou querendo só te botar. Mas a pessoa permitiu, cara. Quantos votaram nulo porque não tinha opção? Entendeu? Bom, gente, então eu quero agradecer pela participação de todos. Assim, eu acho que essa exposição ao contraditório e não a fuga ao contraditório, né? A imersão na nossa bolha, é trazer o pensamento crítico para a rua, sabe, para uma conversa embasada, respeitosa, que pode nos fazer refletir a respeito dessas estruturas e, se for o caso, quebrar elas, né? para criar novas, sempre nessa intenção. Então, quero assim, agradecer muito mesmo a disposição, assim, a disponibilidade do Vitor, do professor Vitor, do Vitor Sei, pela Telemann, assim, pelo David, que comprou a ideia, pela galera da Telemann que cedeu o espaço. Agradecer a presença de todos vocês, de cada um de vocês, porque eu penso que cada um é uma luz, entendeu? Cada um é uma luz. Cada um que diz, assim, o que pensa, sabe? Mas de uma forma, como eu falei, respeitosa, honesta, amistosa, está trazendo luz pra gente, para clarear nosso caminho, para a gente poder enxergar o que fazer mais à frente. E a gente está indo para frente, não tem jeito. Inseridos no vazio. Eu penso assim, pelo menos, né? Então, eu quero agradecer a todos, passar a palavra para o Vitor, mas eu também, depois eu quero fazer uma outra consideração. Então, Vitor, você tem a palavra para fazer suas considerações finais. Agradecer a presença de todos e todas que estão aqui, participaram, estão presentes. Acho que o melhor remédio contra o niilismo é o diálogo mesmo, pensamento crítico, aí, o debate de ideias. Remédio contra o niilismo, contra o conservadorismo, né? Essa burrice que está reinando. Agradecer aí a Telemann, parabenizar a Telemann pela iniciativa. O Marcos, né? A ideia foi do Marcos, né? Do evento, do David. E
todo mundo que está Gente, se participando. alguém tiver A alguma ideia de todo ideia, é mundo. só falar, mas a gente é do tipo que já marca a data, tá? Tipo, nossa, não, vamos marcar a data. Já, o Wilson Coelho já está agendado aqui pro dia 1º de abril. Mas a gente vai, vou fazer umas outras considerações. Infelizmente eu não estou morando em Vitória, semana que vem eu vou embora, estou de férias aqui. Vamos agendar logo a Vou volta. poder participar do quando é próximo. que vai ser? Não sei como Ô Vitor, o que você faz nas férias? Vitória é certo, né? A parada em Vitória é certo, né? Certo. As férias agora só ano que vem. Vamos agendar logo. E é isso, agradecer a todo mundo. Valeu. Então é isso, parabéns. Obrigado pela participação de todos. Então, gente, assim, em decisão assim, que nós tomamos, a Conversas Filosóficas, ele não vai ser vinculado a um local. Então, ele não vai acontecer sempre aqui na TED. Por uma série de razões, mas principalmente para adequar a agenda e para possibilitar a participação de pessoas de outras regiões, né, daqui do centro, por enquanto. Então, assim, nós já temos assim, pré-agendado o nosso próximo encontro no dia 20 de fevereiro, é uma quarta-feira, ou 20 ou 21 de fevereiro, ou quarta ou quinta-feira. Provavelmente será ali no Trapiche Gamão, que é uma casa nova, uma cafeteria nova, que é no final da Gama Rosa, quase em frente ao Estúdio Etá. Não sei se vocês conhecem, né? Depois da Casa de Bamba, assim, um pouco mais pra frente, do Saulo, né? Da editora Cousa, da Atiele, do Rui Perini também, da esposa que eu esqueci o nome agora. E que cederam assim, o espaço para a gente receber. O nosso próximo convidado será o professor Maurício Abdala, e vai conversar com a gente, provavelmente vai conversar com a gente a respeito da crise política no Brasil. Provavelmente, tá? Esse tema ainda vai ser burilado, a gente tem uma definição em linhas gerais, mas é isso. Quero convidar todos e todas que estão presentes aqui, eu não sei se dá para ficar mais um pouquinho, mas a conhecerem a loja, a Telema, tem cerveja, eu acho que tem cerveja ainda, tem um monte de coisa bonita para ver aqui, livro, tem o livro do Vitor, a respeito de Aleister Crowley. Do Aleister Crowley que eu traduzi. É o livro do Aleister Crowley que ele traduziu. Aleister Crowley. Eu lancei aqui na Telema. Aí ia falar agora, a gente teve um prazer. Final do ano passado, foi dia 20. Final do ano passado, agora em dezembro. Foi 23, eu acho. Livros Sagrados de Telema, do Aleister Crowley. Quem não conhece é o maior mago do ocultista do século XX. E tem música do Ozzy Osbourne sobre ele, do Iron Maiden, do David Bowie, do Raul Seixas. Ele influenciou todo o movimento do rock, da contracultura. Eu traduzi esse livro mais importante dele. Estava vendo aqui na loja. Quero convidar também as pessoas, assim, que a gente criou uma página no Facebook chamado Conversas Filosóficas. Vocês vão entrar, aí já existe uma Conversas Filosóficas. Existe Conversas Filosóficas, é um evento que acontece lá em Recife, no Centro Cultural Banco do Brasil, em Recife, já há um tempo. Então, nós somos a página que não é a página do Centro Cultural Banco do Brasil, em Recife. Né? É o Conversas Filosóficas ES, @Conversas Filosóficas ES, no Facebook. A página está vazia, não tem nada ainda. Eu criei hoje. Mas a intenção é que nós vamos alimentando e atualizando os interessados a partir dessa página.